Olá pessoal, vamos dar então continuidade ao nosso curso. Hoje nós vamos enfim retornar lá ao nosso capítulo 4, que trata de números primos e o teorema fundamental da aritmética. Conforme comentado nas aulas anteriores, a gente tinha pulado esse capítulo propositalmente e agora retornaremos a ele, ok? Então, seguindo aqui as nossas anotações, começamos da definição já bastante conhecida de números primos, de um número primo, né? Um número primo é um número n maior ou igual a 2 que possui dois divisores únicos, que são 1 e ele próprio. Okay? Então, o número é dito primo se os seus únicos divisores positivos são 1 e ele próprio. Do contrário, você chama o número de composto. Okay? Então a gente já conhece alguns números primos, né? Os números iniciais eles são fáceis de verificar que são primos, né? N igual a 2, 2 é um número primo, 3 é um número primo, 5 é um número primo, 4 não é primo porque ele é divisível por 2, por exemplo, né? Assim por diante. Uma maneira de traduzir essa definição de número primo é a seguinte, né? A gente diz que um número é primo se quando você puder expressá-lo como um produto de dois outros números, necessariamente um deles tem que ser 1 e o outro tem que ser o próprio número, né? Então, se n é um número primo e você escreve n como um produto de a por b, então ou a é 1 e b é n, ou o contrário, né? Ou a é n e b é 1. Do contrário, se o número for composto, então é possível você escrever esse n como um produto de outros dois números a e b, onde o a e o b são números maiores que 1 e menores que n, né? Okay? Então é uma maneira diferente de traduzir a definição dada anteriormente de número primo e composto. Essa segunda versão de visualização de um número ser primo ou composto, ela é melhor utilizável, né, nas demonstrações, como a gente vai ver mais adiante. Por convenção, o número 1 ele não é nem primo nem composto, né? Em princípio, você poderia compreender o 1 como um número primo aqui, né? Uma vez que o único divisor dele é ele e ele próprio. Né? Então, no caso, ele é o 1. Né? Mas, por convenção, você não chama ele de número primo. E, até onde eu sei, a principal razão para você não considerar o 1 como primo é o teorema fundamental da aritmética que a gente vai ver adiante, na qual você precisa ter uma decomposição única em fatores primos. Né? Se a gente considerasse o 1 como primo, você perderia essa unicidade, uma vez que você poderia colocar um monte de 1 na fatoração. A gente vai voltar a falar disso mais adiante. Então, um exemplo aqui de aplicação imediata da definição de número primo. Vamos ver quais números primos são antecessores de um quadrado perfeito. Que número primo pode ser escrito da forma n ao quadrado menos 1. Então vamos ver, né? Se p for um número primo e puder ser escrito como n ao quadrado menos 1, usando que n ao quadrado menos 1 pode ser escrito como esse produto aqui, n menos 1 vezes n mais 1, né? Um produto notável, então você estaria escrevendo um número primo como produto de dois números. Pelo que a gente acabou de ver, se ele é primo, um deles tem que ser 1 e o outro tem que ser o próprio número, que é o p. Né? Como n menos 1 é obviamente menor que n mais 1, então o n menos 1 tem que ser 1 e o n mais 1 tem que ser o teu número primo. Então de n menos 1 igual a 1 você tiraria que o n é 2, consequentemente o p teria que ser 3. Então p igual a 3 é o único primo que é o antecessor de um quadrado perfeito. Uma proposiçãozinha bem inocente, mas que está aplicando a definição de número primo segundo aquela versão que a gente comentou aqui. Né? Então, se o número é primo, produto de 2, então um dos fatores tem que ser 1 e o outro é o próprio número. Né? É isso que a gente usou aí. Então, uma coisa que a gente já conhece, né, que é a verificação de se um número é primo ou composto, é um processo que pode ser bem difícil, né, dependendo da dimensão
do número n, né? Se o número n for um número muito grande, você checar se ele é primo ou composto, você teria que fazer o quê? Você teria que testar todos os números anteriores a ele e verificar se são possíveis divisores dele, né? Seria um problemão, né? Em geral, dependendo do tamanho do número, isso é um problema bem difícil. Então, determinar se um número é primo ou composto costuma ser um problema bem complicado. Inclusive, dar exemplos de números primos, como a gente viu, quando a gente vai ver mais para frente, é um problema grande da teoria do número, né? Você determinar números primos novos, né, costuma ser um grande problema. E vamos ver algumas curiosidades aí mais adiante. Vamos ver agora, a partir de agora, algumas proposições a respeito dos números primos. A primeira proposição é a seguinte: qualquer que seja o número inteiro maior ou igual a 2, tem que possuir algum divisor primo. Isso aqui vai ser de utilidade mais adiante, né? Para verificar que não estamos falando de conjuntos vazios, né? Quer dizer, sempre existem divisores primos de um número qualquer, né? Então a demonstração está aí, né? Fixa um número inteiro n maior ou igual a 2 e considera o conjunto que eu vou chamar de S de todos os seus divisores maiores ou iguais a 2. Como você está chamando o próprio número n, você está considerando o próprio número n maior ou igual a 2 e ele é um divisor dele próprio, então n é um elemento desse conjunto que eu chamei de S. Então esse conjunto S é um conjunto não vazio, né? Então é um conjunto não vazio formado por números naturais. O princípio da boa ordem nos garante que tem um menor elemento. Vou chamar de D0 o menor elemento. Afirma aqui que esse D0 é um número primo. Então D0 é o menor divisor do elemento n, do número inteiro n, que é maior ou igual a 2. Então, se ele não fosse primo, né, pela nossa tradução lá da definição de número composto, esse número D0 seria um produto de outros dois números A e B, onde o A e o B estão entre 2 e D0 menos 1. Né? Eles teriam que ser elementos maiores que 1 e menores que o próprio D0. Né? Neste caso, o A e o B eles são divisores do D0, e você já está considerando o D0 como divisor do N. Então o A e o B seriam divisores de N maiores que 2. Então eles seriam elementos do conjunto que eu chamei de S, só que você está dizendo que eles são menores que o D0, que é o mínimo do conjunto. Então isso tem uma contradição. Tá? Portanto, esse D0 tem que ser primo. Então está aí um número primo divisor do teu número n. Né? Note que essa proposição mostrou um pouquinho mais, né? Mostrou que o menor divisor não unitário de um número é sempre um número primo, né? Qualquer que seja o inteiro n maior ou igual a 2. Tá? Então, esse é o comentário, né? Em outras palavras, a proposição mostra que o menor divisor maior que 1 de um número inteiro n maior ou igual a 2 necessariamente é um número primo. Uma outra proposição de bastante interesse aqui para a gente é essa aqui, né? Pega um número maior ou igual a 2, que seja composto, então ele tem que possuir um divisor primo que seja menor ou igual que a sua raiz quadrada. Isso aqui vai ser de interesse fundamental aqui na determinação de um algoritmo bem básico para a determinação de números primos, que é o chamado crivo de Eratosthenes, que a gente vai ver já já. Ok? Então eu quero mostrar que um número composto maior ou igual a 2 tem que possuir um divisor primo menor que a sua raiz quadrada. Então digamos que o teu número é composto, né? Então ele é um produto de 2, A e B. Digamos que o A é menor que B, menor ou igual a B. Okay? E se ele é composto, tanto o A quanto o B estão entre 1 e n. Né? São maiores ou iguais a 2 e menores ou iguais que n menos 1. Eu afirmo que o menor desses fatores tem que ser menor ou igual que a raiz de n. Porque do contrário, ele seria maior que a raiz de n, como se assumindo que o A é menor que o B, então ambos seriam maiores que a raiz de n. Então ao você fazer o produto de A por B, como ambos são maiores que a raiz de n, o produto seria maior que n. Mas o produto deles é o próprio n, então você estaria concluindo que n é maior que ele próprio. Uma contradição, né? Então quando você escreve um número composto como produto de 2, sendo que o primeiro fator é menor ou igual que o segundo,
Então esse primeiro fator tem que ser tem que ser menor ou igual que a raiz quadrada de n. Ok? O que nós estamos falando aqui? Assim, né? Você quer mostrar que ele possui um divisor primo menor ou igual que n. Você mostrou que ele possui um divisor menor ou igual que raiz de n. Né? Você mostrou que ele possui um divisor, que eu chamei de a, menor ou igual que raiz de n. Eu ainda não mostrei que ele possui um divisor primo. Mas aí é só continuar aqui, né? Se o teu número a já for primo, então você já concluiu que ele é menor ou igual que raiz de n. Então pronto, você tem um divisor primo menor ou igual que raiz de n. Agora, se ele for composto, pela proposição anterior, ele tem que possuir um divisor primo. Né? A gente mostrou que todo número composto possui um divisor primo. Então o A possuiria um divisor primo, vamos chamar de P. Se o tiver divisor, ele é menor ou igual que o A, que você já provou ser menor ou igual que raiz de n. Então o P seria menor ou igual a raiz de n. Bom, mas se ele é divisor do A e o A é divisor do n, então o P é um divisor primo do n menor ou igual que raiz de n. Está provado. Então todo número inteiro composto tem que possuir um número menor, um número primo divisor menor ou igual que sua raiz quadrada. Ok? Então, no que isso tem interesse, né? Se a gente quiser determinar se um determinado número n é primo, a gente precisa só determinar, só não, né? É uma leve redução no problema, né? Não que isso seja a solução do problema. E se o número n for muito grande, a sua raiz quadrada continua sendo grande, mas pelo menos você não tem que testar todos os números que o antecedem para saber se eles são possíveis divisores. O que você precisa fazer é o seguinte, né? Pega um número, extrai a sua raiz quadrada, olha para os primos que antecedem esse número, né? E verifica se esses são possíveis divisores do teu número n. Né? Se nenhum deles for, então o teu número n é primo. Okay? Bom, de qualquer maneira, isso está exigindo que você conheça uma razoável lista de números primos, né? Pelo menos até a raiz quadrada do número n que você quer determinar se é ou não primo. Né? Então, por isso é importante, em geral, você conhecer uma lista mínima de números primos. Né? Em geral, a gente conhece esses iniciais, né? 2, 3, listei alguns aí, 2, 3, 5, 7, 11, 13, viria depois 17, 19, 23, assim por diante. Né? Daqui a pouco vai aparecer uma listinha aí, vamos ver até onde você também sabe um pouco de exemplos de números primos. Bom, aí vem o nosso algoritmo que eu citei, né, de teste de primalidade de um número inteiro dado. E é uma consequência do que a gente acabou de mostrar. Né? Então, se você quer testar se um determinado número n é primo, você deveria, em princípio de tudo, olhar para todos os números que antecedem e verificar se são divisores, se existem divisores intermediários, né, do número n. Né? Você teria que testar todos até o n-1, mas o que a gente provou na proposição 2 aqui é que você não precisa testar todos, basta você olhar para os primos menores que a raiz quadrada desse número e verificar se são possíveis divisores desse número n. Né? Vamos testar aqui, por exemplo, no número n igual a 120. Vamos verificar se o número n igual a 120 é primo. Na verdade, a gente já sabe que ele não é primo, né? Porque ele é um número par. Mas, na verdade, esse processo ele está te permitindo localizar todos os números primos até essa ordem de grandeza aqui, até o 120. Né? Então, o critério aqui, o crivo de Eratóstenes, vai te dar uma maneira de localizar todos os primos que antecedem o número 120. Como é que eu faço? Pego aqui a raiz quadrada de 120, claro, não é um número exato, mas a gente sabe que é um número entre 10 e 11, né? Porque o 120 é menor que o 121, a raiz de 121 é 11, e é maior que 100, que a raiz de 100 é 10. Né? Então a raiz de n, que no caso é a raiz de 120, é um número maior que 10. Então bastaria nós olharmos para os primos menores iguais a 10. Tá vendo? Então se eu quero saber encontrar quais são todos os primos que antecedem o 120, eu preciso ao menos conhecer os primos menores iguais a 10. No caso que é fácil, né? Os primos até menores iguais a 10 seriam 2, 3, 5 e 7. Totalizamos facilmente esses primos.
Então o que eu vou fazer agora? Listo todos os números inteiros até o 120 e agora eu pego os múltiplos desses primos até o 10, né? Que seriam o 2, o 3, o 5 e o 7. Então eu vou pegar nessa lista de 2 até 120 e vou retirar dessa lista todos os múltiplos de 2, né? Os múltiplos de 2 não vão ser números primos. Os múltiplos de 3 não vão ser números primos. Os múltiplos de 5 não vão ser números primos. E os múltiplos de 7 não vão ser números primos. Ao extrair essa listagem de números desses múltiplos desses primos, vai sobrar apenas os números primos que antecedem o 120. Ok? Então a técnica é essa: pego o número até o qual eu quero limitar e localizar todos os primos antecessores que o antecedem, extraio a raiz quadrada dele, pego o menor inteiro imediatamente anterior, que seria 10, e pego os primos que antecedem o 10, né? No caso 2, 3, 5, 7, e extraio da lista todos os múltiplos desses primos, né? Então, na próxima figurinha vai ter aqui o que eu fiz, né? Então eu elimino dessa lista todos os múltiplos desses primos, os que restarem são os primos até o 120. Então está aqui a figurinha. Então, note que eu pintei de azul, verde, vermelho e amarelo, respectivamente, o 2, o 3, o 5 e o 7. E agora eu vou extrair os múltiplos de 2. Ó. Fiz um xizinho azul nos múltiplos de 2, extraí todos os múltiplos de 2. Fiz um xizinho verde em todos os múltiplos de 3. Fiz um xizinho vermelho em todos os múltiplos de 5. E um xizinho amarelo em todos os múltiplos de 7. Fazendo isso nessa ordem, você vê que em cada passo, por exemplo, existem múltiplos de 3 que já eram múltiplos de 2. Né? Então, por exemplo, o 6. O 6 está aqui. Né? O 6 já tinha sido eliminado ao retirar os múltiplos de 2. Né? Então, quando você for considerar os múltiplos de 3, já terão alguns múltiplos de 3 que já teriam sido eliminados no passo anterior. Né? Da mesma forma, existem múltiplos de 5 que são múltiplos de 2 ou de 3, que já teriam sido eliminados no passo anterior. Né? Por exemplo, o 10 era múltiplo de 2, né? Então já foi eliminado. O 15 era múltiplo de 3. Cadê o 15 aqui? Aqui, ó. Aliás, aqui, né? Aqui verdinho, retirado. Depois o múltiplo de 7. Existem múltiplos de 7 que eram múltiplos de 2. O 14, por exemplo. O 21 era múltiplo de 3, já tinha sido eliminado no passo 3. O 35 aqui, ó, já tinha sido eliminado no passo 5. Enfim, mas existem outros que não tinham sido eliminados, né? Retirou todos esses múltiplos, do 2, do 3, do 5 e do 7, o que sobrou até o 120? Sobraram esses que eu circulei por roxo. Então, segundo a proposição que a gente mostrou, todos esses númerozinhos aí que sobram são números primos, né, até a nossa listagem aqui, que era o 120. Okay? Então, os números primos entre 2 e 120 são esses que ficaram listados aqui. Você conhecia todos eles? Dá uma olhadinha aí e avalie. Então é um algoritmo, né, que reduz até certo ponto o problema, mas claro, né, como a gente já vê, se o tamanho desse número limite aqui for muito grande, a sua raiz quadrada também vai ser um número muito grande, então você precisaria conhecer números primos que antecedem essa raiz quadrada. Imagine se eu quisesse saber quais são todos os primos que antecedem o número 10.000. Você precisaria... 10.000 não tem uma raiz exata, né? Vamos pegar aqui... Não, 10.000 é 100, né? A raiz. 10.000 é 100 a raiz, né? Nós teríamos que conhecer todos os primos até 100. Né? Até 100 aqui eu poderia usar essa lista aqui, ó, né? Poderia usar essa lista, mas ainda assim daria um trabalhão, né? Porque eu teria que eliminar da lista de 2 até 10.000 todos os múltiplos desses primos aqui, ó, até o 100, né? Eu teria que pegar até o 97 aqui, ó, né? Então eu teria que tirar da lista todos os múltiplos de 2, todos os múltiplos de 3, todos os múltiplos de 5, de 7, de 11, até os múltiplos de 97. Seria um cálculo bem longo para você conseguir determinar todos os primos até o número 10.000. Bom, passado isso, temos uma outra propriedade que é bastante interessante sobre os números primos, que é o teorema de Euclides, a proposição de Euclides, né? Que existem infinitos números primos.
Esse teorema ele já estava demonstrado no livro Elementos de Euclides, né, que em geral é referenciado em cursos de geometria euclidiana, né, mas lá naquele curso, naquele livro, né, já existiam resultados sobre teoria de números também. Vou pegar aqui. Então a proposição diz que existe o conjunto de números primos é um conjunto infinito. Então vamos ver, uma demonstração bem elegante. Suponha que não, né? Suponha que o conjunto de números primos fosse um conjunto com uma quantidade finita de elementos. Digamos aqui que eu enumerei aqui os números primos desse conjunto. Digamos que tivesse k números primos, coloquei aqui eles em ordem. E agora eu faço o quê? Pego a multiplicação de todos eles e somo um. Vou chamar de R maiúsculo esse número. Vamos chegar a uma contradição aqui. Como esse número R é maior que todos eles, né, uma vez que ele é o produto de todos e somado com 1 ainda, então ele não é um número que está nessa lista, porque ele é maior do que todos. Como todos aqueles números esgotam todos os primos, o número R não é um número primo. Né? Então esse número que você definiu aqui não é primo. Bom, mas uma vez que ele não é primo, então ele é composto. Todo número composto a gente viu que tem que ter um divisor primo, então ele deveria ser divisível por algum dos primos da lista, que são um desses P1 até PK. Então, algum deles deveria dividir o número R. Bom, mas como todos eles dividem essa parcela, se ele dividisse o R, deveria dividir o 1 também. Né? E isso é uma contradição, porque o número primo não divide o 1. Okay? Contradição proveniente de você ter assumido que o conjunto de números primos era finito. Portanto, existem sim infinitos números primos. Ok? Bom, continuando, o estudo dos números primos é talvez um dos grandes alvos, né, da teoria de números. Né? Você conhecer informações a respeito dos números primos. Não se sabe, não se conhece uma expressão, não existe uma expressão que permita determinar se um número qualquer dado é ou não primo. Não se sabe informações sobre a distribuição dos números primos ao longo de todos os números, né? Uma distribuição bem aleatória. Né? Então existem muitas curiosidades e problemas ainda sem resposta quando se tratam de problemas envolvendo números primos. Por exemplo, né, existem saltos arbitrariamente grandes entre o número primo e o número primo seguinte. Né? Isso é algo que a gente não consegue imaginar até certo ponto, porque em geral, se a gente for falar de número primo, a gente vai citar os pequenos números que a gente conhece aí, daquela lista que a gente citou lá atrás. Né? 2, 3, 5, 7, 9, 29, 31. Né? Vamos conhecer esses pequenos números. Então você não consegue imaginar que possa existirem pares de números primos, que você pega um número primo e pega o seguinte, e nesse meio do caminho existe um buraco grande. Né? Você não consegue supor isso. Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma figurinha aqui mais adiante, que mostra todos os números primos menores do que 1000. Tá? Vou mostrar aqui para vocês, está aqui essa figurinha. Em vermelho, em preto estão todos os números primos, até o 1000. Né? O anterior ao 1000, o último é o 997. Né? Em vermelho está o salto que você dá de 1 para o próximo. Né? Então de 2 para o 3 você só dá um salto de 1. De 3 para o 5 você dá um salto de 2. De 5 para o 7 um salto de 2. De 7 para o 11 um salto de 4. Né? Quer dizer, esse salto está te dizendo que existem, aqui entre 7 e 11, existem 3 números compostos. Né? Existe o 8, o 9 e o 10. E aí vem o 11, que é o próximo primo depois do 7. Né? Então, entre os primos 7 e 11, existe um buraco de 3 números compostos consecutivos. Né? Então, você vê aqui desses iniciais, os saltos são pequenos. Né? Tem um salto de 6 aqui, entre 31 e o próximo primo, que é o 37, existem 5 números compostos, do 32 até o 36. Então você percebe aqui que você, até o 1000, né, que já é uma quantidade razoável aqui de primos, aqui, não cheguei a contar quantos primos tem aqui nessa lista, né? Até o 997, o maior buraco existente entre dois primos consecutivos acontece aqui. Ó.
entre o número primo 523 e o 541. Você tem um salto aqui de 18 unidades, ou seja, existem entre o 523, que é primo, e o próximo primo, que é o 541, existem 17 números compostos aqui. Vai do 524 até o 540. Né? Então, tendo isso em mente, você não consegue conceber assim, que vão existir buracos muito grandes de números entre dois números primos consecutivos. Né? Quando eu digo números primos consecutivos, eu entendo isso, né? Um número primo e o próximo depois dele. Né? Porém, não é difícil a gente mostrar, vamos ver aqui, que a gente pode ter números primos consecutivos com um buraco entre eles tão grande quanto você queira. Essa é a próxima proposição. Qualquer que seja o número natural n, existem k inteiros compostos consecutivos. É aqui que eu estou dizendo. Fixa um número k qualquer, existe algum par de números primos consecutivos que entre eles tem que ter pelo menos k inteiros compostos. Então pensa assim que o k é 1000. Então é possível você exibir números primos que entre eles tenham pelo menos 1000 números compostos consecutivos. Né? Consegue perceber a complexidade da distribuição dos números primos? Então, quando você começa a pegar números muito grandes, né, lá em um determinado local vai ter um intervalo gigantesco entre dois números primos seguintes, um do outro. Né? Então, vamos ver a demonstração disso aí. Então, como eu comentei aqui, né, existem saltos arbitrariamente grandes entre dois primos consecutivos. Né? Então, a demonstração é bem simplesinha, como você vai ver. Né? Então, fixa um número k qualquer. Né? A ideia é que esse número k seja muito grande, né, para você obter intervalos, buracos entre números primos muito grandes. Né? Mas a demonstração é a mesma aqui. Né? Então, considera um número k fixo e pega essa lista esperta aqui de números consecutivos. Pega k mais 1 fatorial, somado com 2, depois somado com 3, depois somado com 4, depois somado com 5, até somado com k mais 1. Então, da maneira que foi construído, eu estou somando a esse elemento k mais 1 fatorial 2, 3, 4, 5. Então, isso faz a lista ser de números consecutivos. Como eu estou somando desde 2 até k mais 1, eu tenho exatamente k elementos consecutivos aqui, certo? Aí o que você observa? K mais 1 fatorial é o quê? É o produto desde k mais 1 até 1, né? É a definição do fatorial. Então k mais 1 fatorial é divisível por todos esses números que antecedem o k mais 1. Então é divisível por k mais 1, por k menos 1, por 2, por 3, certo? Então esse número aqui é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por k mais 1. Agora, essa primeira parcela, portanto, é divisível por 2, né, porque esse é divisível por 2 e esse também. Esse aqui é divisível por 3, porque esse também é por 3 e esse também. Esse número aqui é divisível por 4 e assim por diante. Então, todos esses números aqui dessa lista de números consecutivos possuem algum divisor que não é nenhum, nem o próprio número. Então, eles são números compostos. Beleza? Então é uma maneira bem simples de você dar uma sequência de números compostos consecutivos, qualquer que seja o número k. Aqui eu fiz um pequeno exemplo, né, de 7 números consecutivos compostos, né, segundo essa construção do nosso teorema. Pega k igual a 7, então copiando ali a demonstração, né, o k mais 1 seria 8, portanto k mais 1 fatorial seria 8 fatorial. 8 fatorial seria o número 40.320. Então, repetindo a demonstração, né, eu teria que pegar a lista que vai desde o k mais 1 fatorial mais 2 até o k mais 1 fatorial mais k mais 1. O k mais 1 seria 8, então eu teria que pegar essa lista aqui de 7 elementos. Claro que aqui eu vou exibir uma lista de 7 números compostos consecutivos. Eu não precisaria vir aqui tão longe para achar essa lista de 7 compostos consecutivos. Né? Poderia vir aqui na minha lista. Eu tenho aqui uma lista com 8. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Entre 139 e 149 eu já tenho um intervalo com 10 compostos. Não precisaria ir lá tão longe. Mas a gente já vai ver que fazendo aquele procedimento a gente consegue de repente encontrar buracos maiores do que só o 7 ou o 8. Okay?
Então, por exemplo, copiando aqui a nossa demonstração, escreva aí no cantinho depois para você refletir a respeito. Né? Então, repetindo a demonstração com k igual a 7, eu acho essa lista com 7 números compostos consecutivos. Okay? Então, verificamos um salto de, no mínimo, 7 números compostos consecutivos. Porém, né, na internet, né, você acha coisas curiosas. Né? Você pode jogar lá na internet, por exemplo, esse site aqui. Ó, vou abrir aqui para vocês. Vou abrir aqui. Procurar aqui. Nesse site aqui, ó. Deixa eu tirar minha cara daqui. Nesse site aqui, ó, página de primos, botei o link aí no arquivo. Você tem, por exemplo, listas gigantes de números primos. Né? Ele te dá aqui a lista dos primos até 1 trilhão. Certo? Então, se você clicar aqui, brinca aí nesse site depois e analisa. Vai ter números primos gigantescos aqui. Aqui, por exemplo, tem a lista dos números primos que eu listei até o 1000. Ó. Inclusive aqui ele está falando, ó, são 168 números primos até o 1000. Ó. Eu não tinha contado ali, aqui ele falou pra gente. Ó, são 168 números primos até o número 1000, mas aí ele dá números primos ainda maiores. Né? Então, se você vier em alguma dessa lista aqui e procurar aquela faixa de valores que a gente estava analisando ali, né? Aqui nós estávamos na faixa, né, pelo nosso exemplo que a gente copiou a demonstração, a faixa que vai do 40.322 até o 40.338. Em princípio é uma lista com 7 números consecutivos compostos. Né? Mas se você for lá no site lá e buscar os primos nessa faixa de valores, você vai ver que o primo que antecede essa faixa de valores é o 40.289 e o primo seguinte a ele é o 40.343, que também está fora dessa faixa. Então, na verdade, essa lista com 7 números compostos consecutivos, ela faz parte de uma lista maior de compostos consecutivos. Note que aqui você tem um salto daqui para cá de 53 compostos, são 54 unidades. Portanto, aqui entre esses dois números existe um buraco com 53 números compostos consecutivos. Uma curiosidade a respeito dos primos, para a gente ver o quão complexa é a distribuição dos números primos ao longo do conjunto dos números naturais inteiros. Né? Nesse outro sitezinho aqui você pode testar se o número é primo ou não. Né? Joga lá nesse site, deixa eu botar aqui, ó, por exemplo, vou pegar aqui aquele número 40, qual era o número? 40.289, né? Era o número primo, 40.289. Vou botar aqui, ó. Aqui, ó, nesse outro site, você tem esse testezinho de primalidade. Então, qual era o número? 40.289. Você joga aqui, é primo? Is it prime? Aí ele faz o teste rápido ali, é primo. Né? Vou testar aqui, 40.291, né? Seria um elemento seguinte aí. Aí ele fala, não é primo, inclusive ele te dá um divisor dele, ó. Diz que é divisível por 43. Vamos brincar mais um pouquinho? 40.295. 995 não tem graça, né? Porque é divisível por 5. Aí, 40.293 é divisível por 3. Enfim, né? O próximo ali que a gente viu era o 40.343. Vamos pegar 40.341. Opa, vou apertar aqui. Não é primo, é divisível por 3. 40.339. Divisível por 13. Tá vendo? Eu jogo aqui 40.343. 40.343. Clica aqui, é primo. Ok? Então são curiosidades a respeito dos números primos que vale a pena a gente avaliar. Ok? Beleza, pessoal? Então você vê que você tem saltos arbitrariamente grandes entre primos. Né? Um outro problema relacionado com primos, que eu passei batido, como eu falei, né, na teoria de números existem várias questões tratando de números primos que ainda não tem resposta. Né?
Um outro conceito envolvendo números primos são chamados primos gêmeos, né? Um par de primos é chamado de gêmeos quando o salto de um para o outro é 2. Quer dizer, entre esses dois números existe um único número composto que é par, né? Então, se eu pegar essa minha lista aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho o 3 e o 5 são primos gêmeos. Você tem um salto de 2 do 3 para o 5. O 5 e o 7 são primos gêmeos. O 11 e o 13, 17 e 19, 29 e 31, assim por diante, né? Você tem outros aqui, ó, 857, 859, 881, 883, né? Então, primos gêmeos são esses pares de números primos que a distância de um para o outro é 2. Né? Então, por exemplo, não se sabe se existem infinitos pares de números primos gêmeos, por exemplo. Né? Então, o pessoal que estuda mais aprofundadamente a teoria dos números tem esse tipo de curiosidade. Né? Então, são exemplos de problemas em aberto. Tem gente que gosta bastante disso, né? Você vê aqui o cara listar aqui os números primos até 1 trilhão, né? Isso aí, em geral, tem, por exemplo, interesse na programação, né? Você criar programas que sejam capazes, velozes, para testar a primalidade de um dado número inteiro, né? Saber se é primo, se o número for muito grande, você criar um programa de computador que avalie isso com certa velocidade, é de interesse da teoria da computação, por exemplo, né? Enfim. Bom, outro resultado fundamental envolvendo a teoria de números primos e a aritmética em geral é o não à toa chamado teorema fundamental da aritmética. Vocês certamente devem se recordar da escola. Né? O que diz esse teorema? Basicamente que todo número inteiro maior ou igual a 2 pode ser fatorado como um produto de números primos. Né? Se ele for primo, ele já é a sua própria decomposição. Né? Mas enfim, em palavras, todo número inteiro maior ou igual a 2 pode ser expresso na seguinte maneira, né? Uma multiplicação de P1, P2 até um P certo PK, onde cada um desses é primo, eventualmente pode ser um só, né? Ok? E o mais importante é que essa expressão, essa decomposição é única. Né? Quer dizer, existe uma única decomposição do número inteiro maior ou igual a 2 como produto de primos, de tal forma que eles estejam dispostos em ordem crescente. Né? P1 menor que P2, menor ou igual que PK. Essa expressão a que se refere o teorema é o que a gente chama de decomposição em fatores primos do teu número inteiro n. Né? Então vamos ver a demonstração. Né? Como o próprio enunciado diz, trata-se de um teorema do tipo existência e unicidade. Isso quer mostrar que existe uma decomposição, uma expressão dessa forma, e, além disso, que ela é a única possível. Né? Então, vamos mostrar primeiramente que existe a decomposição, existe a fatoração. Né? Vamos mostrar por indução no número inteiro n. Okay? Então, passo inicial, como o teu n é maior ou igual a 2, teu passo inicial seria o caso n igual a 2. Bom, mas n igual a 2 já é um número primo, então basta você fazer o P1 aqui como sendo o próprio número e já acabou, né? Só tem um elemento, o k igual a 1. Né? Então, teu n igual a 2 é o próprio P1 e o k igual a 1. Acabou, você tem uma decomposição. Passo indutivo, pega um número n que é maior ou igual a 2 e vamos usar a segunda forma da indução. Vamos mostrar que o resultado a existência da fatoração vale qualquer que seja o número m, né, maior ou igual a 2 e estritamente menor que o n. Lembra da segunda forma da indução, né? A hipótese aqui é que vale para todos os que antecedem o n e você quer mostrar que vale para o n. Né? Tá? Então estamos assumindo que todo número inteiro estritamente menor que o n já possui uma fatoração em primos. Né? Vamos mostrar que para o n vale. Tá? Então vamos mostrar que o n possui a fatoração. Se ele for primo, acabou, né? É igual ao caso inicial. Se ele for primo, pega o P1 como sendo ele próprio e faz um único elemento nessa fatoração aqui como sendo o próprio n. Então ele já é a sua própria fatoração. Agora, se o n for composto, digamos, um produto de A e B, né? Como ele é composto, então tanto A quanto B
são números entre 2 e n-1. Então são estritamente menores que o n. Bom, como eles são menores que o n, pela hipótese de indução, tanto A quanto B possuem a sua decomposição. Está assumindo, por hipótese, que os números que antecedem o n já possuem a decomposição. Então pega a decomposição do A, vamos dizer Q1 vezes Q2 vezes até um QS, e pega a decomposição do B como sendo um Q1', Q2', é um Q vezes T, Q' e T. Né? Quer dizer, a decomposição do A tem S fatores, a decomposição do B tem T fatores. Né? Respeitando lá a nossa ordem, né? Eu já estou expressando a decomposição em ordem crescente os fatores. Né? Aqui e aqui. Aí o que eu faço? Eu quero a decomposição para o N, pego e junto as decomposições. O N é o A vezes B, então o N vai ser essa decomposição vezes S. Eventualmente, quando você faz a multiplicação desse por esse, tem elementos aqui que são menores do que os que estão lá, aí basta você reordenar. Né? Então, reordenando essa decomposição juntada, né, dos dois elementos e ordenando em ordem crescente, você vai ter que o N se escreve como um produto de primos em ordem crescente, e a quantidade de fatores é a soma do número de fatores de cada um, de A e de B. Ok? Então a existência da decomposição fica provada aí por indução. Okay? A unicidade é um pouquinho mais elaborada. Né? Vamos mostrar que todo número inteiro maior ou igual a n, você já sabe que existe uma decomposição, vamos mostrar que ela é única. Então o que a gente faz? Uma prova por contradição. Suponha que existissem duas decomposições distintas. Tá? Então suponha que n possua duas fatorações distintas. Chamei aqui a primeira de P1 até PS e a segunda de Q1, Q2 até QT, onde, respeitando lá a ordenação dos fatores. Esses fatores aqui estão em ordem crescente, assim como esses. E vamos assumir que esse n é o menor elemento natural maior ou igual a 2 que possua duas fatorações diferentes. Né? Você pode fazer isso chamando de S o conjunto de todos os elementos que possuem fatoração distinta e pega o mínimo. Né? Esse é o princípio da boa ordem. Então eu posso assumir que n é um elemento natural maior ou igual a 2 que possua duas fatorações distintas e ainda é o menor deles, é o menor com essa propriedade. Ok? Então, para chegar na nossa contradição, vamos provar dois leminhas aqui auxiliares. Primeiro é o seguinte, suponha que A é um número primo e que divida uma multiplicação de dois números. Então sempre que acontecer isso, A é primo e divide um produto, então ele tem que dividir um dos dois fatores. Isso aqui é consequência de uma propriedade de uma proposição que a gente mostrou na última aula. Né? Na verdade era o que? Se você tinha um número que dividia uma multiplicação e o MDC desse número com um dos fatores era 1, então ele necessariamente tinha que dividir o outro. Basicamente é isso que você está usando aqui. Tá? Então de novo, quero mostrar que se A é primo e divide a multiplicação de 2, então ele tem que dividir um dos dois. Suponha que ele não divide o x. Bom, como ele não divide o x, o MDC entre ele e x, como ele é primo, né, o MDC é um divisor comum, né? Então tem que ser um divisor pelo menos do A. Os divisores de A, como o A é primo, são 1 ou ele próprio. Como você já está dizendo que ele não divide x, então o MDC dele com x é 1. Então assumindo que o A não divide o primeiro fator, o MDC dele com o x é 1. Então você está na situação da proposição lá da aula passada. Você tem um número que divide um produto e o MDC desse número com um dos fatores, que no caso o x seria 1, consequentemente ele tem que dividir o x. Okay? Então se não dividir um dos fatores, divide o outro. É o que você quer provar. Ok? Segundo lema que vai ser útil aqui para a gente é o seguinte, suponha que você tem essa lista de números primos, eu chamei aqui de A, um número primo, e A1, A2 até AM, outros números primos, e suponha que o primeiro divida o produto dos outros M números primos. Tá? Então você tem um número primo dividindo um produto de outros primos. Então a afirmação aqui é que esse número primo é um daqueles que estão na lista, não tem outra forma. Okay? A prova eu vou deixar como um exercício bacana para vocês, que no fundo é uma indução no número de fatores M aqui desse produto. Okay? Começando com 1, né? Então você faz uma prova por indução em M, começando com o caso M igual a 1. Okay? Faça esse exercício bem interessante. Okay? Então isso aqui que a gente vai usar. E para provar isso aqui você vai usar o lema 1, né? Que em algum momento você vai cair que
que esse primo está dividindo o produto de 2. Isso aí vai ser importante na tua hipótese de indução. Tá? Tente fazer esse lema 2 aí. Então, de volta à prova da unicidade da fatoração, né? Então eu estou aqui, então eu estou assumindo que o número n possui essas duas fatorações aqui. Tá? Então, por um lado, o n é esse produto, por outro lado ele é esse produto, né? Onde P1 é o menor desses fatores e o Q1 é o menor desses fatores. Bom, por um lado, P1 divide esse produto todo aqui. Bom, mas esse produto todo é igual àquele, então P1 divide aquele produto todo. Então, por um lado, P1, vou colocar aqui, por um lado, P1 divide o produto daqueles Q1 até QT. Por outro lado, a mesma história, né? O Q1 é o menor desses fatores Q1 até QT, divide esse número, portanto divide aquele. Então Q1 divide aquele produto, né? Então, vamos lá. Então, por um lado, P1 divide o produto dos Qs, por outro lado, Q1 divide o produto dos Ps. Pelo lema 2, como é um primo dividindo um produto de outros primos, esse P1 tem que ser um dos elementos que estão nessa lista. Então, o P1 é um dos QIs aqui. Como eles estão em ordem, o QI é sempre maior ou igual que o Q1. Mas o P1 é um desses QIs, então o P1 tem que ser maior ou igual que o Q1. Aí você faz a mesma análise agora para o outro, né? O Q1 divide o produto dos P's. Como é um primo dividindo um produto de primos, esse Q1 tem que ser um daqueles da lista. Então o Q1 tem que ser um dos PJ. Como eles estão em ordem, todos os PJ são maiores que o primeiro P1 aqui. Consequentemente, o Q1 é maior do que o maior ou igual ao P1. Então você está chegando que o P1 é maior ou igual que o Q1 e também é menor ou igual que o Q1, então eles têm que ser iguais. Então os primeiros fatores dessas duas decomposições distintas, que eu estou considerando serem distintas, esses primeiros fatores são iguais. Então eu posso fazer o quê? Eu posso simplificar. Dividir o número n por P1. Aqui é o que ele está fazendo, de volta lá à decomposição. Então, na verdade, onde tinha Q1 aqui, eu posso considerar como se fosse P1. Então, eu divido tudo por P1, eu vou ter esse número. Eu estou usando a notação de fração aqui, mas na verdade isso é um número inteiro, né? Eles são divisíveis por P1. Então, esse número inteiro você consegue escrever agora como essas duas decomposições distintas aqui, né? Você está assumindo que aquela original era uma decomposição distinta, então essa que sobrou tem que ser distinta. E onde é que está a contradição aqui? A contradição está na minimalidade que a gente assumiu do número n. Né? O número n foi assumido como sendo o menor número possível que possui duas decomposições distintas. Né? Não é o menor possível, mas aqui você abaixou o número n para esse número n sobre P1. Então tem uma contradição com a minimalidade do n. Portanto, aqui tem um detalhe, né? Então a minimalidade, a fatoração, assim, né? A fatoração do n sobre P1 tem que ser única, né? Porque o n é o mínimo que tem fatoração distinta. Então, como o n sobre P1 não é menor que o mínimo, então essa fatoração aqui tem que ser única. Então, essa fatoração não é diferente. Ok? Então, você tem que ter o mesmo número de fatores. Então, S é igual a T. E, consequentemente, o PI tem que ser igual ao QI. Os PIs aqui tem que ser igual ao QI correspondente lá. Mas isso levaria a dizer que a fatoração do n não é distinta. E essa foi a contradição. Faltou esse ajuste aí no comentário. Essa demonstração está um pouquinho diferente da que está no nosso livro, né? Essa demonstração está no livro do Gugu, do IMPA, mas é totalmente equivalente. Tá? Aqui ele faz um pouquinho diferente a demonstração, tá? Certo? Então acompanhe a demonstração aqui da apostila, né, do livro, que está na página lá 56. E acompanhe essa desse arquivo. Vocês vão ver que, apesar de estar um pouquinho diferente, a ideia é a mesma. Okay? Então, esse é um teorema que tem profundas consequências aqui no nosso estudo. Todo número inteiro se escreve de forma única, como um produto de fatores primos. Para você encontrar essa decomposição, você precisa conhecer números primos, né? E testar a divisibilidade por eles. Né? Então, é um teorema de interesse teórico,
Agora, para um número inteiro qualquer dado, você conseguir a decomposição dele em fatores primos, aí pode ser bem complexo. A teoria de números, quando a gente trata de números muito grandes, ela pode, aqui eu estou falando, mas não estou projetando o texto do nosso arquivo, né? Então, de novo, né, esse teorema garante que qualquer número inteiro se escreve como uma multiplicação de primos em ordem crescente de maneira única. Agora, como determinar essa fatoração pode não ser tão evidente, né, dependendo da ordem de grandeza desse número inteiro n, né? Até porque você teria que conhecer números primos que o antecedem e que sejam divisores dele, né? Então, dependendo da ordem de grandeza desse número n, apesar de você saber da existência de unicidade dessa fatoração, pode não ser uma tarefa fácil encontrar essa fatoração, ok? Mas esse teorema tem imensa importância teórica para a sequência da nossa teoria, ok? Espero que tenha ficado claro esses passos. Na próxima aula nós faremos mais comentários e demonstrações de resultados sobre números primos. Tá? Estou à disposição. Até a próxima então. Tchau, tchau.